Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Paysandu conseguiu um grande triunfo ontem em Chapecó. Chapecoense 1, Paysandu 2 de virada. O Paysandu começou a partida na zona de rebaixamento. Após o jogo, saiu da zona de rebaixamento e ainda ultrapassou a equipe catarinense na tábua de classificação. É continuar nessa andada, para a próxima rodada vencer o Operário na Curuzu e se afastar cada vez mais dessa zona perigosa. No vídeo de hoje vamos analisar como foi o confronto de ontem na Arena Condá. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores, e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, discordando, concordando comigo, dando a opinião de vocês. É bem legal, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse Chapecoense 1. Paysandu 2. Como eu disse na introdução, foi uma grande vitória bicolor. O objetivo do Paysandu é o quê? Vencer. Jogar mal, jogar bem, tem que vencer e venceu. Vamos analisar a partida agora, começando, lógico, pelo primeiro tempo. O primeiro tempo que eu não gostei da equipe do Paysandu. O Paysandu consegue chegar a um gol bonito, o gol do Vilela, né? Um golaço, os dois gols do Paysandu. Foram dois golaços. Um belo gol do Vilela já no final do primeiro tempo, fazendo jus à partida, porque o Paysandu não jogou bem, ao meu ver, no primeiro tempo, mas também não merecia perder, porque a Chapecoense ela não foi melhor que a equipe do Paysandu. A Chapecoense, na verdade, aproveitou uma fragilidade da defesa do Paysandu. A defesa do Paysandu no primeiro tempo batendo muita cabeça e tendo erros técnicos. O Wanderson errou duas bolas que, se o jogador da Chapecoense, o ataque da Chapecoense tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria feito gol. No terceiro lance, mano a mano com Quintana, aí praticamente é certo que o zagueiro do Paysandu vai levar desvantagem. Porque é um zagueiro lento, é um zagueiro pesado. Então você pega um atacante de velocidade, o atacante passou como quis pelo Quintana, cruzou e a Chapecoense, o outro atacante, só complementou pro gol. A Chapecoense abriu o marcador com esse 1-0. Como eu disse, o Paysandu consegue chegar ao empate com o Vilela, fazendo justiça ao primeiro tempo, um primeiro tempo fraco. Um primeiro tempo que algumas peças individuais não funcionaram. Por exemplo, como o Juninho. O Juninho ele foi melhorar no decorrer do primeiro tempo, já no final do primeiro tempo. Mas no início do jogo, até a metade, até os 30 e poucos minutos do primeiro tempo, uma peça muito nula tecnicamente. Porque participar ele participava. Você viu o Juninho pegando a bola na direita, pegando a bola no centro, caindo pela esquerda. Ou seja, dando opções de passe, dando opções de jogada. Mas tecnicamente não estava bem. Depois deu uma melhorada na partida, mas nesse início, ou pelo menos durante um bom tempo ainda do primeiro tempo, ele não esteve bem. Nicolas, outra partida também não foi bem. A bola não chegou muitas vezes para ele finalizar, mas quando ele tentou participar da partida, sempre tentando brigar, fazendo pivô não esteve bem. É uma questão que a gente tem que tratar no segundo tempo, quando eu vou falar das substituições do Paysandu. Então, algumas peças não funcionaram. O Edilson saiu lesionado, isso foi uma perda do Paysandu, embora o Michel entrou bem. O Michel entrou bem principalmente na parte defensiva, deu uma estabilidade legal na parte defensiva do Paysandu. Então é um jogador que entrou bem. Mas ofensivamente o Paysandu, muita ligação direta, sem surtir efeito e sem finalizar para o gol. Teve aquela finalização, como eu disse aqui, do Vilela, mas tirando isso, o primeiro tempo bem ruim da equipe do Paysandu. No segundo tempo, a Chapecoense foi melhor que o Paysandu durante 8 minutos. Os primeiros 8 minutos deu Chapecoense com 2, 3 finalizações. A equipe dona da casa queria buscar a vitória e foi melhor que a equipe do Paysandu. Mas depois disso, depois dos 8 minutos do segundo tempo, só deu Paysandu. O Paysandu foi em busca do gol. Aí sim, o Paysandu finalizou mais pro gol. O Paysandu teve mais intensidade. O Paysandu chegou ao segundo gol com um golaço do Netinho, que entrou no segundo tempo. E a gente vai ter que tratar essa questão do Netinho. Mas já poderia ter feito antes. Tá vendo que olha o goleiro da Chapecoense, fez uns 2, 3 milagres. No chute do Michel, no próprio chute do Netinho de falta, que foi antes dele fazer o segundo gol da equipe bicolor. Então o Paysandu teve uma outra postura e uma outra qualidade de jogo no segundo tempo. Primeiro tempo ruim, segundo tempo bom. Gostei do segundo tempo da equipe do Paysandu. Algumas questões que a gente sempre vai ter que abordar. Já falei do sistema defensivo. No segundo tempo não tomou tanto sufoco, apesar que teve 1 ou 2 lances lá que o atacante da Chapecoense, o ataque da Chapecoense levou melhor da defesa do Paysandu. Uma defesa pesada com Wanderson e Quintana. Então uma defesa que tecnicamente com a bola nos pés também não funcionou muito bem hoje. Então abre uma preocupação. O meio campo, se tem o Juninho, ele sai para a entrada do Netinho. E o Netinho foi um dos grandes destaques da partida. Não só pelo gol da virada, que foi um belo de um gol, mas novamente ele jogou bem. Assim como ele entrou bem contra o CRB, ele entrou bem de novo.
E aí, a gente tem que analisar a seguinte questão, e eu quero que você deixe a opinião de vocês aqui. Muita gente pedindo Netinho para titular no lugar do Juninho. A gente tem que analisar com calma. São duas coisas, para mim, diferentes. São duas situações que a gente tem que falar. Primeiro, o banco do Paysandu, eu vou chegar nessa questão do Netinho novamente. Isso faz parte do contexto que eu vou falar agora. O banco do Paysandu hoje, muito pobre. De peças ofensivas, você só tinha o Edinho e o Juan Ribeiro. Ou seja, não tinha muito com o Hélio dos Anjos mudar. Então, chamou muita atenção essa questão do banco de reservas do Paysandu, pobre, de mudança. Então, o Paysandu acaba tirando, não tinha nenhum meia no campo, nenhum meia no banco de reservas, sendo que o Paysandu tem 5 meias no elenco. Né? Você tem o Juninho, você tem o Biel, você tem o Robinho, Biel e Robinho machucados, Brandon, Christopher, outros não relacionados, como esse. Então, é algo a se observar, de fato, o que pode ter acontecido. Tentei pegar essa informação, na transmissão também não disse, enfim. Então, você tem 5 meias, só o Juninho estava apto para o jogo, ele jogou, ele substituído pelo Netinho. Aí você faz o meio campo com 3 volantes. O Netinho entra muito bem no jogo, mas ele não é meia. O Netinho, ele faz um belo gol, ele corta um jogador, finaliza uma bomba pro gol, sem chance pro Cavicchioli, que era um destaque da partida até aquele momento, mas ele não é meia. Para ele, por mais que ele tenha cortado o jogador da Chapecoense ter finalizado bem, ele tem a finalização, isso ele tem, mas ele não tem o drible. Ele não tem uma dinâmica de meia de articulação, ele não tem um passe. Aquele passe para assistência, aquele passe mais qualificado. E não é dar um passe de vez em quando, não é dar um drible de vez em quando. É ser algo constante. Isso não são características do Netinho. O que não inviabiliza dele não ter jogado bem, porque ele jogou bem. Ele foi um grande destaque do Paysandu, como eu disse aqui. Inclusive, eu já teria começado ele como titular no lugar do Vilela. Vilela que jogou bem, mas eu teria começado a partida com João Vieira, Netinho e Juninho. Pro próximo jogo contra o Operário, o Vilela vai estar suspenso, não joga. Então pode sim fazer o meio-campo com o João Vieira, Netinho, que eu acho que depois disso, da partida de hoje, ele vai ser titular, e um meia de articulação. Provavelmente vai ser o Juninho, mas o meia de articulação. Netinho não é meia. Para mim, na minha visão, Netinho não é para substituir um meia atacante. É para jogar como um segundo volante. Ele ajuda muito bem na marcação e ele aparece bem no ataque, como ele apareceu hoje novamente. E até a função tática dele de hoje foi como se fosse um meia mesmo. Você vê ele marcando linha alta, lá junto com o Nicolas, lá no ataque, porque foi o posicionamento que ele entrou na partida de hoje. Mas eu colocaria o Netinho como segundo volante. O primeiro volante, o João Vieira, por exemplo, ele tem uma saída de bola, o Netinho também com essa obrigação tática de fazer marcação e podendo se aproximar do ataque. Aí a vantagem é que o Paysandu ganharia 2 volantes que se aproximam bem do ataque. Tanto o João Vieira como o Netinho. Algumas características diferentes, mas seriam 2 volantes que se aproximam do ataque. Então, essa questão que eu queria abordar aqui sobre o Netinho, como eu disse, um grande destaque da equipe do Paysandu, entrou muito bem, fazendo jus àquela nossa cobrança aqui no canal. Porque o Netinho quase não jogou a temporada, né? Estranho, o Netinho quase não jogou a temporada, vários jogadores tiveram chance, jogadores de qualidade extremamente duvidosos. O Netinho era um dos jogadores que não tinha muita oportunidade nessa equipe do Paysandu. Que até lembro que eu citei 4 aqui: Edinho, Wesley Garcia, Juan Ribeiro e Luan Freitas. Os 4 sem grande oportunidade na equipe do Paysandu. Luan ainda não tem tido grande oportunidade, agora está machucado. O Netinho agora está tendo chance, o Wesley Garcia hoje é titular. Só o Juan Ribeiro que depois teve algumas oportunidades, mas desses 4, o único que ainda não engrenou, ou não representou algo, não apresentou alguma qualidade foi o Juan Ribeiro. Então, o Netinho provavelmente vai ser o titular na próxima partida, mas eu queria ver ele como o segundo volante da equipe do Paysandu. Outra questão do banco de reservas. Nicolas, todo mundo falando, ou muita gente falando, o Nicolas tem que ser reserva, não pode ser titular da equipe do Paysandu. O Paysandu não tinha banco para ser centroavante hoje, não tinha ninguém no banco. Como eu disse, Juan Ribeiro e Edinho. Vou fazer uma correção, o Juan Ribeiro pode sim fazer essa função do Nicolas, mas não vive uma boa fase. Como o Nicolas não vive, mas eu prefiro ainda o Nicolas que o Juan Ribeiro. Isso é uma questão de elenco. Algumas contratações que o Paysandu fez para ser esse reserva do Nicolas ou para disputar a posição com o Nicolas não surtiram efeito. No início da temporada contratou o Yuri, depois contratou o Gabriel Santos. Então são jogadores também de qualidade bem baixa. Então complica. Então você praticamente coloca o Nicolas todos os jogos, com interrupção, como na lateral esquerda. Um problema do Paysandu é a lateral esquerda, mas só tem um lateral esquerdo, que é o Kevin. Uma falha também de planejamento. Enfim, então o banco de reservas hoje do Paysandu tinha muito poucas peças para mexer. O Edinho entrou bem. Eu gostei da substituição da entrada do Edinho.
Ele entra bem no lugar do Wesley Garcia, então um jogador que até tentou armar alguma coisa, muito perigoso pelo lado direito na partida de hoje, demonstrou velocidade, ele entrou bem, ele não vem jogando bem, mas hoje ele entrou bem. O Jean Dias saiu aos 35 do segundo tempo, a entrada do Brian Borges. Eu não tiraria, só se realmente o jogador pediu ou ele estivesse bem cansado, porque o Brian Borges, para mim, para jogar como ponta esquerda, ele acrescenta muito pouco, então eu preferia ficar com o Jean Dias, a menos que ele não tivesse realmente condições nenhuma de continuar jogando, faltava 10 minutos para o jogo acabar. Enfim, mas no todo, foi uma vitória importante para o Paysandu, e um Paysandu que jogou muito bem, principalmente no segundo tempo. Na verdade, o segundo tempo. O segundo tempo do Paysandu, o Paysandu dominou, mereceu sair com a vitória. Seria frustrante não vencer, porque foi superior à equipe da Chapecoense, que no segundo tempo tentou aproveitar alguma fragilidade na defesa do Paysandu, até tentou atacar, teve 2 ataques mais perigosos por falha da defesa do Paysandu novamente, mas acabou não saindo gol. Numa delas, o Diogo Silva fez uma grande defesa, salvando 2 grandes defesas, salvando a equipe do Paysandu, se fortalecendo na meta titular da equipe do Papão. E o Paysandu volta para Belém do Pará com 3 pontos, 3 pontos do alívio. E agora, gente, é fazer ponto em casa. Fazer ponto não, né? É fazer 3 pontos em casa. Chega de empatar em casa, chega de perder ponto. Vai pegar o Operário de Ponta Grossa, é para vencer. Próximo domingo, Curuzu vai estar lotada, porque só a vitória interessa para a equipe do Paysandu. Outros destaques da partida, aí por um lado não tão positivo, Wesley Garcia uma figura apagada, novamente entrando naquela questão do Wesley Garcia jogar pela esquerda e não ter um apoio muito grande do lateral esquerdo, um apoio de qualidade, ou do meia caindo lá para aquele lado esquerdo. Então é uma questão desse lado esquerdo do Paysandu, é uma questão que você tem que se preocupar sim, porque é um lado esquerdo que acaba prejudicando até o rendimento do Wesley Garcia, então é algo que tem que ser qualificado, né, quem sabe nessa janela, ser qualificado esse lado esquerdo, porque tanto no segundo tempo, você vê, substituto lateral saiu Edilson e Michel, e as principais jogadas saíram pelo lado direito da equipe do Paysandu. Grande vitória bicolor, deixa aqui o comentário de vocês o que vocês acharam da partida. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo.